saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. Aqui no Bem Viver, a gente te mostra como tudo isso pode construir um mundo melhor, sem exploração das pessoas e da natureza. Eu sou Luana Ibelli e vou levar contigo essa prosa. No Alimento à Saúde, você vai conhecer o projeto que está transformando o desperdício das feiras livres em marmitas para doação. Cozinha afetiva. A Letícia Massuli ensina um arroz de forno para reunir a família no quadro Comida de Verdade. Embaixo dos fios de alta tensão, terrenos que antes eram abandonados estão abrigando hortas na cidade de São Paulo. Você vai ver a importância dessa iniciativa no momento agroecológico. A perda irreparável de Jaider Esbel. No quadro de entrevista, você confere uma das últimas conversas concedidas pelo artista e curador Makushi, morto em novembro de 2021. O Mosaico Cultural fala das literaturas africanas que foram destaque esse ano, levando os maiores prêmios literários do mundo. E tem mais! Para ver tudo, fica com a gente, que o Bem Viver está só começando. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos em todo o mundo, segundo a ONU. Nas feiras livres, esse problema fica bem visível. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo, por exemplo, mostrou que só na capital paulista o desperdício chega a 33 mil toneladas por ano. Bom, nesse contexto surgiu o projeto que percorre feiras livres para salvar alimentos em boas condições que iriam para o lixo. Os legumes, frutas e verduras são utilizados no preparo de marmitas para doação. Vamos conferir no Alimento à Saúde. Nas feiras livres, o desperdício é um traço cultural. E distribuir os excedentes é uma forma de combatê-lo. Quantos alimentos poderiam não ir para a lixeira e alimentar mais pessoas se ele não tivesse como único destino a mesa de quem tem dinheiro? Então, acho que a feira ela é esse agente multiplicador. Desde 2010, o aproveitamento integral dos alimentos desprezados é a tônica do trabalho da Creative Commons. De lá para cá, já foram mais de 60 toneladas de alimentos recolhidos todas as quintas na feira da rua Caiubi, na zona oeste de São Paulo. Fábio não se conforma ao ver tanta comida boa indo para o lixo. Essa realidade de reciclagem é um pouquinho triste, porque não é dada a devida atenção. Porque é uma coisa importante e, infelizmente, o pessoal não leva a sério. Antes de dizer que, sei lá, que eu sou ponta da lança ou coletivos alternativos coletam alimentos, existe um fator que é a invisibilidade das famílias que coletam a vida inteira, que me ensinaram a coletar. Os alimentos coletados são higienizados ali pertinho, na Casa Amarela de Cultura Coletiva. Por lá, uma parte é consumida pelos próprios moradores. O restante é distribuído em ocupações populares e alcança mais de 70 cozinhas comunitárias. Quem quer folhas, levanta a mão. Tem muita alface, alface roxa, alface verde e tem uma caixa de mandioquinha. Hoje as xepas de feira se expandem e são comuns também em outras regiões de São Paulo. Mas ainda é um longo caminho a percorrer para acabar com o desperdício. Coletar alimento do chão não é revolucionário. Revolucionário seria não jogar no chão. E olha que legal, o pessoal da Creative Commons, que está por trás desse projeto, conseguiu bater uma meta de financiamento coletivo para a construção de cozinhas comunitárias. E com isso eles vão conseguir aumentar a produção de marmitas, que era de 300 para 1.000 por mês. Que notícia maravilhosa, né? Nesse momento do país em que tem tanta gente passando fome. Então é bom demais saber que a gente pode contar com esse projeto. Em casa também dá para reaproveitar alimento e transformar o que ficou sobrando em pratos deliciosos para reunir a família no domingo. Eu estou falando do arroz de forno que a Letícia Massula vai ensinar para a gente agora no Comida de Verdade. Letícia, chega mais! Oi, Luana. Oi, pessoal de casa. Vocês já estão cansados de saber que se tem uma coisa que não sobra aqui em casa, é arroz. Então, bora lá aprender mais uma receita de reaproveitamento de arroz. Hoje eu vou ensinar esse lindo aqui, ó, arroz de forno, aquele clássico do almoço de domingo da casa de muita gente, da minha era. Aquele arrozinho molhadinho com tomate, ervilha,
queijinho puxento por cima, queijo gratinado que faz uma crostinha e ovos. Quer aprender? Vem junto que eu vou ensinar. Para fazer esse arroz de forno com tomate e queijo, você vai precisar de arroz dormido, tomate, pimentão, cenoura, ervilha congelada, cubinhos de mussarela, ovo cozido, queijo ralado para polvilhar, salsinha, cebolinha, alho, cebola, açúcar, sal, óleo de cozinha e, é claro, um pouquinho de pimenta, se for do seu gosto. Já disse, você pode congelar arroz em casa. E aí, juntar as porções de arroz congelado até ter o suficiente para fazer uma receita como esse arroz de forno, como o bolinho de arroz e várias outras que eu já ensinei por aqui de reaproveitamento de arroz. Não perde nada. De pouquinho em pouquinho, tem esse tanto aqui para fazer arroz de forno. Para fazer o arroz de forno com molho de tomate, sui cebola, talos de salsinha, talos de cebolinha, uma pitadona de sal, pimentão que vai caramelizar junto com a cebola. Para ajudar, vou colocar aqui um pouquinho de açúcar. O refogado, que nossos amigos latinos que falam espanhol chamam de sofrito, é a base de sabor de toda a comida. Então, capricha nele. Olha esse aqui que delicinha. Pimentão, cebola, talo. Daqui a pouco vai entrar o alho. É assim que a comida fica com pegada de sabor. Cebola e o pimentão já caramelizaram. Eu vou colocar o alho. E o alho vai só suar para soltar o sabor. Vou colocar aqui um pouco de cenoura. Vou refogar a cenoura até ela mudar de cor, ficar translúcida. Cenoura já murchou, já mudou de cor. Vou juntar tomatinho, que eu trouxe lá do armazém do campo. E vou colocar também uma colher de extrato de tomate, que eu também trouxe lá do armazém do campo. Basta uma colher. Vou misturar tudo, deixar o tomate começar a amolecer. Última refogada no tomate, vou acrescentar água para cozinhar o molho. Coloquei água, agora vou deixar o molho cozinhar, tampadinho. E vai demorar uns 5 minutos, eu vou experimentar, ver se já está com gosto de cozido, senão eu vou deixar cozinhar mais um pouco, até ele tá bem gostoso. Aí a gente vai finalizar. Experimentar aqui o molho, ver se ele tá com gostinho de cozido primeiro. Vou deixar cozinhar mais um pouquinho. Vou abrir, vou botar a ervilha e vou experimentar o sal. Ó, vou botar a pimenta e a salsinha, tá? Tá pronto o molho. Agora é só juntar o arroz, passar pro refratário, levar pro forno. Vou juntar aqui todo o arroz com o molho. Olha, já dá vontade de comer assim mesmo, do jeito que tá. Mas ainda vai ficar melhor. Vem junto que você vai ver agora o toque final dessa receita. Falei que essa receita é memória afetiva. Na minha infância, esse arroz de forno era muito chique. A gente chamava de risoto. E quando ia pra praia, passar uma temporada, ainda acrescentava uns camarãozinhos. É, meu bem, comida fina. E é com esse gostinho de comida afetiva e queijinho puxento que hoje eu me despeço de vocês. Um beijo e um queijo muito puxento.
Até a próxima, pessoal! Eu consigo lembrar direitinho do cheirinho, da aparência do arroz de forno que era feito pela minha família também quando eu era pequena, que era uma super reunião também de domingo. E lá eles faziam como se fosse uma lasanha de arroz. Então tinha as camadas de arroz, de presunto, de queijo, com um monte de queijo ralado assim por cima. Ficava uma delícia. Acho que cada família tem o seu jeitinho especial de fazer, né? Então fica mais uma opção. Letícia, muito obrigada por mais essa receita. Beijo para você e até a próxima. Vamos para o momento agroecológico. Nas grandes cidades, sobram espaços públicos abandonados ou mal utilizados. Um exemplo são os terrenos que ficam embaixo dos fios de alta tensão, onde é proibido construir. Em São Paulo, vários desses espaços foram transformados em hortas. Além de produzir alimento, a iniciativa também promove educação ambiental. Era muito entulho, muita sujeira, o pessoal depositava entulho, cachorro morto, pneu. Então comecei a limpar, minha mãe me ajudando. Na verdade, eu passei quase 3 anos só tirando lixo. E assim mesmo hoje ainda tiro alguma coisa. Há esperança embaixo dos fios de alta tensão da cidade de São Paulo. Em meio ao concreto, em pequenas porções de terra fértil antes abandonadas, é a agroecologia que tem brotado. Uma das punks mais preciosas que eu tenho aqui na horta, que é a rucoleta, é a rúcula selvagem. Isso aqui é natural, não tem química, não tem nada. Pode dar uma lavadinha e comer, natural. Cleusa foi quem ajudou o filho Kleber na saga de transformar o terreno abandonado no Parque São Lucas, sudeste da capital. Ela deixou de lado o trabalho como assistente social e hoje se dedica exclusivamente ao espaço, batizado de Recanto Araúna. As crianças que não gostavam de salada hoje gostam, porque viu como planta. Então as crianças pegam amor, né? E é isso, a gente quer fazer uma geração que vai gostar de verdura, de comer essas coisas, né? Uma berinjela tirada na hora, uma salsinha, uma cebolinha para fazer uma sopa. E a gente cuida desse espaço com o nosso coração. A gente tem o nosso coração aqui, porque a gente gosta muito daqui. Um cuidado que começou com mãe e filha há 22 anos, hoje reverbera no entorno do local. Os vizinhos se encantam com tanta natureza e diversidade. E, claro, não deixam de levar sua verdurinha para casa. É o caso da Jandira. Isso é tudo, entendeu? Comer as coisas sem agrotóxico é tudo, entendeu? Isso, as coisas assim, se a gente comesse só isso, a gente tinha uma saúde melhor, né? Já no bairro Casa Verde, Rita está há 15 anos embaixo dos fios. Seu espacinho, chamado de É Hora da Horta, é conhecido como o viveiro das punks na Zona Norte. Taioba, Araruta, Serralha, Ora Pronobis, são tantas que é preciso cuidado para não pisoteá-las. Há uns 5 anos atrás ninguém conhecia mais as punks. Quem conhecia eram nossos avós, tataravós, que plantavam, né? Ou então, porque ela plantava ou nascia, porque a punk ela nasce em qualquer lugar. Você pode. Agora eu estou tentando domesticar, tentando pôr no canteiro, mas mesmo assim ela teme sair para fora. No espaço de Rita, as feiras e oficinas agroecológicas eram frequentes antes da pandemia. Hoje, um dos projetos de maior integração são as composteiras termofílicas. É lá onde boa parte da vizinhança vem trazer seus resíduos. A agricultora mede diariamente a temperatura das estruturas. E esse projeto fez com que as pessoas viessem para a horta e dessem mais importância para o próprio lixo. Não ter árvores grandes e nem criação de animais são algumas das regras definidas pela empresa Enel para a utilização dos terrenos. Mas a multinacional italiana que distribui energia elétrica para os paulistanos não oferece nenhum suporte para as práticas agroecológicas. Toda a transformação comunitária para uma vida mais saudável é inteiramente fruto do trabalho das famílias. Se cada um tivesse um espacinho em casa, tivesse algum cantinho de terra, daria sim para ter uma vida mais saudável, né? Sem produtos, né? E o que eu falo sempre é que é um caminho sem volta. É que nem um filho, passagem só de ida, não tem volta. Você começa e não tem como voltar mais para trás.
Meu nome é Lorival Brandt da Silva, sou morador do Padre Roque Zimmermann, acampamento do MST. Sou coordenador geral, onde nós estamos se aproximando dos 3 anos aqui no acampamento já. E várias conquistas temos conquistado aqui nesses 3 anos. Uma delas recém que chegou para nós agora aqui é a certificação do selo orgânico, onde junto vem grandes oportunidades, né, de nós participar aí de merenda escolar e tudo mais, né, as portas que podem se abrir para nós trabalharmos aqui e tirarmos uma renda aqui, né, no nosso campo. Parabéns a todos do acampamento Padre Roque Zimmermann por essa conquista. Que bom ver gente usando terra para produzir comida de verdade. Um abraço para vocês em nome de toda a nossa equipe. E você de casa que também participe de um movimento social, de uma iniciativa agroecológica, você também pode participar aqui do programa. É só deixar a sua saudação nas redes sociais com a hashtag BemViverNaTV. Vamos agora para a nossa dica de saúde. A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, o hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. As complicações da diabetes podem prejudicar o coração, olhos, rins e nervos. E em casos mais graves, podem levar à morte. O pior é que a doença é silenciosa. Quase metade das pessoas com o problema não fazem ideia disso. Então é muito importante ter atenção aos sinais. Vamos saber quais são eles com o médico Aristóteles Cardona. A diabetes é um problema muito comum em nossa realidade no mundo e também aqui no Brasil, especialmente um tipo de diabetes que representa mais de 90% dos casos, que é a diabetes tipo 2. São 3 na realidade. É uma sede excessiva, é a pessoa que passa a ter uma sede muito maior do que costumava ter no dia a dia. Segundo, a pessoa passa a urinar numa quantidade muitas vezes bem maior do que se costumou urinar ou costuma urinar ao longo do tempo, né? Às vezes tem que levantar várias vezes à noite para fazer xixi e isso chama a atenção. E o terceiro sintoma também é uma fome excessiva. A gente tem algumas outras situações, como a perda de peso, que vai aumentando, mas aí é em casos que já estão mais na frente. Mas esses são os 3 primeiros sintomas que chamam muita atenção. Como é que a gente diagnostica? Basicamente, a gente tem a suspeita clínica, mas para a gente confirmar, a gente precisa do exame laboratorial de sangue, né? Verificada a questão o que a gente chama glicemia, né? Para identificar como é que está o açúcar no sangue, no nosso sangue. A diabetes é uma consequência de vários fatores, inclusive fatores genéticos, fatores que a gente não pode alterar, né? Mas há situações, há mudanças, há um determinado estilo de vida que nos ajuda não a evitar completamente, porque em muitos casos a gente não consegue evitar, por mais cuidados que se tenha, né? Mas faz com que a gente nos mantenhamos mais saudáveis, né? E isso muitas vezes até retarda o processo ou até mesmo evita. Que é ter bons hábitos alimentares. O que seria isso? É evitar, né, a gente ter uma alimentação muito baseada em industrializados, alimentos que têm muito açúcares, né? Inclusive evitar colocar demais esse açúcar no alimento, por exemplo, e ter bons hábitos também de atividade física, na medida do que o tempo no dia a dia nos permite, né? Esportes e outras coisas mais, né? Não ficar muito sedentário, como a gente costuma dizer. No comecinho de novembro de 2021, a perda inesperada de Jaider Esbel deixou uma tristeza profunda na comunidade artística brasileira. Esbel era da etnia Macuxi e um dos teóricos de arte indígena mais consistentes do país. Ele vivia o auge do reconhecimento como estudioso e artista e foi o curador da mostra Moquém Xurari, que faz parte da Bienal de São Paulo. Jaider Esbel deu uma de suas últimas entrevistas para o Brasil de Fato. Na conversa, ele falou da arte como espaço para mostrar que os saberes dos povos indígenas não são algo exótico ou coisa do passado. A arte indígena, para nós, ela está, né, essencialmente no dia a dia, na comunidade, na coletividade, nas práticas, transcendem uma habilidade manual, né, ou oral. Ela pressupõe todo um composto de vida, onde, né, a arte maior é esse viver harmônico com o ambiente, isso que o Ocidente já separou como natureza. Então, né, as obras passam muito por esse lugar do desenho, da pintura, do filme,
fotografia, da performance, mas o intuito maior disso é levar, né, essa consciência para que a gente fale, em vez de arte indígena contemporânea, a gente fale de arte indígena cosmopolítica, de criação de mundo, manutenção de mundos. Tenho 42 anos, desde os 6 que eu escuto histórias fantásticas, né? Escuto histórias que hoje eu já não entendo mais como fantástica, mas como parte da nossa cosmologia, parte da nossa narrativa de mundo mesmo. Né? Então, eu venho dessa linhagem, digamos assim, dessa natureza, né? De ser neto do Macunaíma, ou do Macunaímã, que é essa energia extremamente transformadora, constante, né? Que não pressupõe uma linearidade para essa energia da abertura, da expansão, né? Da constante movimentação, fazendo esses exercícios de desafiar a mente para ir além das formas que já se conhecem, né? Buscando outros elementos. Para tentar trazer para o ambiente da visualidade esse lugar que não se alcança, né? Um lugar onde só a imaginação pode alcançar. Um exercício também muito profundo de escuta, de silêncio. Que os povos indígenas têm seus próprios sistemas de arte, com fundamentos próprios, razões, intensidades, e que eles não pressupõem uma cópia ou um arremedo do modelo europeu de arte, mas a gente se corporifica nesse lugar de artista e nesse lugar do objeto arte para falar de política e falar desses nossos outros sistemas. O que a gente tentou trazer na Muken Churari e colocar nesse palco é um ponto de encontro que valide o nível de conhecimento, o nível de tecnologia alcançado ou preservado, entre aspas, né, por esses indivíduos que são representantes de sociedades, civilizações originárias, né, e como a gente pode atravessar isso, conectar essas tecnologias com as máquinas de ponta, né, como isso que se entende por tecnologia propriamente dita, né, os softwares, hardwares. A gente está, né, tentando escapar um pouco dessa visão estereotipada de que o indígena é uma coisa do passado, que, né, não se comunicou, não interagiu e enfim, foi varrido do mapa, né? Então a gente apresenta aí uma existência plural, contemporânea, que acessa essa questão do tradicional e que, né, mergulha nesse desafio comum de pensar um mundo viável para tanto os índios, quanto os pretos, quanto mulheres gays, todas as classes. Né? As artes, né, essa palavrinha tão pequena e tão poderosa, ela remete a uma memória, a uma inquietação e inevitavelmente provoca diálogos, né? Provoca falas, né? Que as pessoas se manifestem e falem sobre colonização, sobre processos mesmo de invasão e todas essas questões que precisam ser faladas para, né, desbloquear um pouco essa consciência que o Brasil não tem de si mesmo, né, de onde vem, né, as artes visuais, especialmente as pinturas, né, tem sido esse carro-chefe, assim, por onde a gente tem avançado mais, né, alcançado muito mais pessoas, organismos, instituições. A gente continua falando de arte. Vamos para o Mosaico Cultural. 2021 foi um ano de destaque para a literatura africana. Do Prêmio Camões ao Nobel de Literatura, autores da Tanzânia, Moçambique e Senegal trouxeram debates raciais contemporâneos e quebraram estereótipos sobre o continente. A literatura africana, ou melhor, as literaturas africanas, estão em alta nos prêmios internacionais em 2021. O Nobel foi para o tanzaniano Abdulrazak Gurnah. A moçambicana Paulina Chiziane levou Camões, voltado para escritores de língua portuguesa. E o senegalês Mohamed Sarr ficou com o Goncourt, de literatura francesa.
Para a professora Vanessa Teixeira, as premiações são uma resposta à violência racista e ecoam reivindicações da sociedade civil, como o movimento Black Lives Matter. Mas se não rolasse então essa violência, esse levante da extrema-direita, esse recrudescimento da violência racista, esses prêmios não aconteceriam, não é isso que eu estou dizendo. Mas é uma coincidência que para mim não é feliz. Para mim, Abdul já deveria ser reconhecido pela grandeza do trabalho há muito tempo, e a Paulina Chiziane claramente já mereceria esse prêmio Camões há muitos anos. Paulina Chiziane, por exemplo, só tem um livro publicado por uma editora grande no Brasil. É o romance Niquete, lançado pela Companhia das Letras em 2004. Com o prêmio, a expectativa é que mais obras cheguem ao público brasileiro. Em 2016, a autora deu uma entrevista ao Brasil de Fato, em que comentou sua relação com a escrita. Então, eu não faço esforço nenhum para contar nenhuma história. Acredita que eu às vezes pego em mim, pego no gravador, sento-me na rua, converso com a primeira mulher que passa e já tenho uma história, porque todas elas são uma história que precisa de atenção e precisa ser escrita. A Paulina, ela fala, né, dos seus povos, ela faz etnografia, né, ela faz pesquisa de campo, ela vai lá na zona rural, ela vai atrás daquelas personagens, né? O Niquete, por exemplo, que foi um livro publicado no Brasil, você sabe o que foi que motivou o Niquete? Uma briga na frente da casa dela. As mulheres foram lá brigar com o homem, ela disse que começou a ouvir aquela gritaria do quintal da casa dela, quando foi na frente de casa, estava lá, as mulheres tudo se agarrando, né, brigando por causa de um homem que não queria assumir a poligamia. A pesquisadora e professora moçambicana Sara Jona aponta que a academia está mais atenta à produção literária da África, mas nesse universo ainda há muito a ser descoberto. É importante que nos dias que correm haja mobilidade de textos, mobilidade de pessoas, mobilidade de pesquisadores e de alunos. Durante muitos anos, sobre Moçambique, se conheceu 3 ou 4 autores, não é? Eu aí, há 2 anos, fiz um estudo no qual recenseei quase 200 autores. E eu fiz esse recenseamento sozinha. Acredito que dos quase 200 autores há uma margem de erro muito grande. Se eu fizer o trabalho com mais equipas, com mais colegas, eu vou encontrar muito mais autores para partilharem. As realidades diversas dos muitos países africanos podem ser conhecidas através da literatura, que acaba sendo uma ferramenta importante para desfazer estereótipos. Sabe que a literatura, ela nasce desse espelhamento, um espelho que vai ser distorcido, contorcido, refeito, mas que nasce dessa vivência, né, desse lugar com a realidade. Eu acho que esses romances, essas obras dão um estalo, deixam aquele gostinho de quero mais, principalmente porque são grandes escritores, grandes obras, para alguém que chegou numa livraria, ficou curioso, pegou esse título e pensou, gente, isso eu não sabia, quero saber mais. O professor Sávio Freitas, que apareceu na reportagem, coordena um grupo de estudos sobre literatura moçambicana. No Instagram do projeto tem várias lives com pesquisadores e escritores, inclusive com a Paulina Chiziane. O usuário é @mozaufpb. E esse foi o Bem Viver de hoje. Gratidão pela tua companhia até aqui. Semana que vem a gente volta com mais um episódio inédito na TV. Enquanto isso, você pode ouvir o Bem Viver na rádio de segunda a sexta pelo site radiobrasildefato.com.br. Se tiver sugestão de pauta, escreve pra gente. O e-mail é programa bemviver@cpmedias.org.br. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.